Fala pessoal, começando aí mais um quadro nosso do Rastreador de Tendências, onde eu vou abrir um pouco da nossa estratégia que é fechada aqui da Capitalizo, que são operações visando o médio prazo, operando aí na ponta comprada, aproveitando aí capturar a maior parte do movimento de tendências, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, o like, que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui a chegar para mais pessoas, beleza? Não esquece também de estar comentando os vídeos, né? Deixa aqui no comentário os feedbacks, tá? Eu sempre mantenho aqui atualizado os ativos que são pedidos aqui pelos comentários, deixo no meu radar de análise, assim que surge o contexto de acordo com a nossa estratégia, com a linha de raciocínio, a linha de análise de contexto que a gente segue aqui dentro da Capitalismo para fazer a montagem dessa estratégia, dessa carteira fechada, visando capturar a maior parte do movimento, gerenciar risco, montar ali bem feito a carteira, tá? Com ponto de entrada, né? O estudo de contexto feito ali no dia a dia. Então, eu sempre trago aqui, caso os ativos que foram pedidos aqui estejam dentro, pelo menos mais ou menos desse contexto, tá? A gente sempre faz a análise aqui. Beleza? Lembrando que no nosso site aqui da capitalizo.com.br, na aba de resultados, vocês conseguem aí estar acompanhando sempre após o fechamento do pregão em tempo real, tem aqui a atualização aí dos nossos desempenho das carteiras. Se a gente olhar aqui no rastreador no momento, estamos aí em 2023 com 25,5% de ganho contra 4,76% do Ibovespa, né? Então eu vou abrir um pouco aqui dessa análise de contexto, como a gente fazer essa análise de contexto, o que olhar, o que não olhar, quais são as expectativas, as perspectivas para estar montando aí uma operação, ok? Só hoje, tá, pessoal? Vai ser um módulo um pouco diferente, porque geralmente o que eu faço? Eu trago aqui a análise, né? Eu separo algum ativo que está interessante dentro do contexto nosso, visando o médio prazo, para passar um pouco desse conhecimento para vocês. E comento também sempre alguns pontos relacionados ao fundamento da empresa, né? É da mesma maneira com que a gente faz aqui. A gente separa os melhores ativos para estar dentro de ativos também bem fundamentados, mas a tomada de decisão é com base no gráfico. E aí a gente puxa também alguns pontos sempre ligado ao fundamento para estar trazendo aqui para vocês. E hoje é um ativo que vem sendo bastante pedido, não só aqui no YouTube, como também no meu Instagram, que a galera está pedindo bastante, que é a análise de Vale 3. Né? Inclusive já teve bastante vídeos aqui desse quadro com Vale 3 e agora eu vou estar atualizando essa análise de contexto, então por isso eu acabei não trazendo os pontos ligados ao fundamento da empresa, porque hoje eu vou comentar ali um contexto de como a gente fazer para analisar se ainda é hora de comprar Vale ou não é, ok? Então a gente já vai direto aqui para o gráfico, só lembrando, claro, se você aí quiser receber essas recomendações, ponto de entrada, ponto de venda, acompanhamento de carteira, ponto de entrada, novos pontos de entrada em operações que já estão em andamento, estudos diários, onde eu mesmo comento ali a atualização dos pontos gráficos dos ativos compostos nessa carteira do rastreador. Todo dia, depois do fechamento do pregão, eu faço um vídeo curto ali atualizando o contexto gráfico aí desses ativos. E tá rolando aí um cupom, que é o cupom Records, né? Ele é válido aí para as assinaturas do Full Trader e da carteira Capitalizo, que tem acesso a essa carteira do rastreador de tendências, com 35% off à vista, né? Perdão, e 25% off no cartão em até 12 vezes, beleza? Agora chega de enrolação, porque o que a gente gosta mesmo é gráfico. Então vamos aí para o gráfico. Eis a questão, tá, pessoal? Eu já tinha feito um vídeo aqui explicando que esse suporte dos R$ 60 de Vale aqui era um suporte bem relevante, um suporte chave para a Vale 3. Só que muitas pessoas aí depois ficam comentando: ah, mas bateu no suporte compra, né? O que eu faço? E assim, pessoal, tem que tomar cuidado. Por isso que eu preferi estar abordando dessa maneira hoje o vídeo, tá? O que a gente tem aqui não é só pelo fato dela bater aqui e você abrir uma compra, tá? Esse é um contexto que a gente vem mapeando. Eu gosto de falar que antes de você montar a operação, eu gosto de ir mapeando os pontos que são interessantes, onde eu vou pensar em montar alguma operação, mas sempre preparado para os dois cenários. O cenário 1, que é o cenário onde ela vai respeitar uma determinada região que eu demarquei e a partir disso eu vou analisar quais vão ser os fatores que eu vou usar para estar montando uma posição, ou se, cenário 2, ela vai chegar naquela região que eu determinei que é interessante e ela não vai, no caso aqui, né, como são só operações compradas, em um determinado suporte, dando o exemplo desse contexto específico de uma zona de suporte, e o ativo
ele vai romper aquele suporte e ele vai embora, ele vai seguir a tendência de baixa, então eu não vou montar a posição ali, né? Ou se eu montar, eu tenho que ter alguma justificativa, né? Ou seja, eu vou primeiro montar, determinar as regiões que eu acho interessante, e a partir do momento que o ativo chega naquela determinada região, eu vou avaliar como ele vai se comportar, se vai voltar a ter interesse comprador, se não vai, se tem uma divergência de alta no gráfico semanal ou um filtro do gráfico diário, como está o gráfico mensal, para sempre procurar um alinhamento dos tempos gráficos, né? Que quanto mais esses fatores forem alinhados de determinados modelos de gráficos, né, o tempo do gráfico, acho que melhor falando, se alinharem, melhor é, ou né, melhor não, mais aumenta a expectativa daquela operação seguir a favor ou não. Então, no caso de Vale 3, é nítido que ela realmente está chegando próximo de uma zona de suporte bem interessante, que é a faixa dos R$ 60. E agora o próximo ponto é a gente avaliar como vai ser feito esse reteste aqui. Se a gente pega para tirar como exemplo essa ocasião aqui, olha, né, essa ocasião, perceba que não foi só ela testar lá e abrir uma operação, aqui você iria avaliar, bom, como o ativo chegou nessa região, como está sendo feitos os testes nessa região, está tendo pavio, não está tendo pavio, voltou fluxo comprador, igual foi aqui o exemplo, olha, eu vou até traçar aqui. Né, vou avaliar aqui, olha, como é que está o volume dessa região, tá vendo? Como que tá o volume comprador nessa região? Voltou a demonstrar interesse comprador? Né, o volume comprador mais abaixo da média. Aqui, tá vendo como volta bastante fluxo comprador, diferente do que estava aqui no início? Bastante fluxo comprador muito acima da média, né? As barras de volumes aqui muito mais considerável compradora do que vendedora, a gente consegue perceber dentro desse quadrado, e aí, claro, isso reflete no preço e faz com que o ativo tenha força para se deslocar até uma outra determinada região, que foi o caso aqui de Vale 3. Só que nessa ocasião atual, a gente tem que entender que o papel ainda está dentro de uma tendência de baixa, dentro de um contexto de caixote amplo, de range amplo, onde a gente tem a zona de suporte, que é os R$ 60, e zona de resistência lá nos 94, ok? O que a gente tem que entender tem que ver como é que a Vale vai testar essa região, né? Olha, ela está se aproximando dessa região, mas ainda está demonstrando o quê? Muita fraqueza compradora. Então é um ponto de alerta. Por quê? Volto a dizer, ó, se a gente pega para traçar essa região, que ela já está se aproximando ali, e descer aqui para analisar o volume, vocês percebem que aqui, olha, está muito mais. Quem está dominando essa região, apesar de ser uma zona de suporte que é importante, onde os compradores já deveriam estar mostrando interesse nessa região, é pelo contrário, a gente vê nitidamente que, apesar dessa única barra aqui muito expressiva compradora, a maioria é vendedora e acima da média. Ou seja, o que eu tiro desse estudo aqui? Que apesar de estar em cima de um suporte importante, a força predominante do mercado de Vale ainda segue sendo vendedora, ou seja, os vendedores ainda estão dominando essa área, apesar de ser uma zona de suporte. Então é um sinal de alerta para mim do que esse suporte dessa vez ele pode estar mais frágil do que das outras vezes. Porque se a gente pega aqui o gráfico semanal e entender que a gente pode ter aqui, olha, um movimento de baixa, uma correção aqui nessa região, só que dessa vez, ao invés dele fazer esse movimento aqui para cima, igual ele fez dessa vez, igual ele fez dessa vez, está demonstrando uma certa fraqueza e tem a chance maior, não é que vai acontecer, mas que tem a probabilidade maior, que ele pode estar fazendo aqui uma distribuição para lançar um pivô de baixa, tá? Isso mesmo, tá, pessoal? Um pivô de baixa. E a gente tem que entender isso, porque se Vale não se segura nessa zona de suporte, qual que é a próxima zona de suporte importante para Vale? Para mim, é essa região lá embaixo dos R$ 43. Tá? Olha. Então, essa é a próxima zona de bastante liquidez de Vale. Ou seja, se ela não se segurar nessa região dos 60 reais, temos a probabilidade de Vale ir buscar lá os 44. Tá? Zona de bastante interesse. Ó, antiga resistência forte. Né? Aí conseguiu romper, ó, tem uma congestãozinha aqui em cima. E agora passa a ser um suporte. Se a gente olhar aqui para a esquerda, se Vale perde esse suporte dos R$ 60,
Olhando aqui para a esquerda do gráfico, olha, né, para a esquerda do gráfico, a gente vê que tem um vazio, um vácuo, entre a região dos 44 e a região dos 60. Então, da mesma maneira que ela se deslocou rápido, né, assim, ó, para cima, se ela perde esse nível chave de suporte, que é a faixa dos R$60, ela pode também tranquilamente fazer o quê? Se deslocar rápido para aquela região novamente, tá? Que foi o que aconteceu aqui, só que agora a gente está num contexto diferente, olha. Ela testou, se deslocou rápido para cima, deixou um vácuo nessa região e o único ponto que ela deixou aqui foi o quê? Uma zona de suporte aqui, olha. Né? Uma zona aqui nessa região. Ou seja, se ela se desloca perdendo aqui os R$60 e confirmando um pivô, abre espaço para ela vir testar essa zona de liquidez nos 44. Então, bastante atenção nesse ponto. Tá? Bastante atenção nesse ponto. Se a gente olhar aqui para a Vale, deixa eu até dar um zoom. Ela pode estar fazendo o quê? Construindo um pivô de baixa. Aqui, ó. A gente tem o primeiro movimento de baixa. Aí ela fez o primeiro reteste, né? Tentou o primeiro repique aqui, olha. Que teve um gap aqui para ser fechado, que é essa linha vermelha, só que ela bateu na fronteira de gap e já perdeu força. E a gente percebe isso também pelos candles, né? Pelo próprio candle. Olha a agressividade da venda que vem esse movimento. As barras pretas são muito mais expressivas do que a branca. E quando tem uma branca, tem o pavio muito grande. Logo, demonstra que os vendedores ainda seguem dominando esse movimento principal de Vale. Apesar de estar dentro de um contexto lateral, que é o range amplo, a agressividade na venda está sendo muito maior do que na compra. E agora que ela chegou perto dessa base de suporte, que era para ser um interesse comprador forte, ainda não está demonstrando esse interesse. Ou seja, pode estar demonstrando uma certa fraqueza nesse novo reteste e que isso aqui pode ser um repique para ela fazer um pivô de baixa. Tá? Porque se a gente pega para olhar aqui o TPV, que eu também sempre mostro para vocês, ele já perdeu o suporte. Tá? O TPV ele já perdeu o suporte, olha aqui. Ó, tá vendo esse fundo aqui, olha? Tá vendo esse fundo aqui? No preço ele só violou, né? Ele rompeu, mas ainda voltou a negociar acima, tá aqui ainda brigando, só que no OBV ele já rompeu esse fundo, ele já fez o pivô de baixo no OBV, tá vendo? Já passou para baixo da média móvel de 50, né? Já passou para baixo da média móvel de 50, ou seja, pode ser uma indicação de que, né, realmente os vendedores vão seguir ainda dominando aqui esse processo de vale, tá? Então, bastante atenção que chegou nessa região de suporte, muitas pessoas acabam só achando que é comprar porque bateu na zona de suporte e tá feito, mas não, né? Estou mostrando aqui os contextos, como você faz para avaliar a análise desse suporte de uma determinada região para entender a força que tem ali e a partir disso você avaliar se realmente aquele suporte ainda segue sendo interessante para compra ou se vale a pena você esperar mais um pouco e voltar a enxergar uma demonstração de volta de fluxo comprador, que é o que a gente busca visando iniciar uma operação, montar uma operação comprada em um ativo visando o médio prazo. Mas no momento, o Vale 3, apesar de estar em cima de um suporte bem importante, ele ainda não demonstrou essa força compradora, tá? Por isso que eu acho que ainda não é hora de se pensar em montar a posição em Vale nessa região. Se a gente pega aqui também, olha outro exemplo, o gráfico mensal. Né? No gráfico mensal, olha, a gente já tem uma divergência de Vale. Né? A gente já tem uma divergência de Vale que dá para... Né? Se a gente pega aqui, olha, temos o quê? Topos na mesma linha do preço. Olha lá, então vamos lá. Ó. Na mesma linha de preço e no OBV a gente tem o quê? Topos e fundos mais baixos. Ou seja, a gente tem aqui uma leve divergência de baixa em Vale 3. E avaliando o preço, né, aqui de Vale 3, o que está aparecendo no mensal? Que ele pode ter feito aqui um movimento... Opa! Que ele pode ter feito aqui um movimento de baixa. Está num processo aqui de correção lateral. E se perder o fundo da região dos R$60, ele pode projetar essa primeira perna para baixo. Então tem bastante confluência também que indicam que ele pode fazer um pivô de baixa e que dá o alvo exatamente na outra região que a gente entende que é uma zona bem importante aí para a Vale 3, que é a faixa dos R$44. Por isso que eu estou falando para também
esse outro ponto da questão de você analisar como é que está sendo feito esse reteste em uma zona de suporte e não só achar que chegou numa determinada zona de suporte, é compra de qualquer jeito, tá? Então é bastante cuidado aí. Para Vale 3, a gente pegar para projetar, ó, só para vocês conseguirem entender, seria esse movimento até esse fundo, a esse pullback, olha lá onde dá o alvo de 100%. Né, ó, daqui em 48,17, olha, 48,17, tá? O que é acionado o pivô na perca aqui da região de 59, tá? Então bastante atenção aí para Vale 3, ok? E para finalizar, deixa aí nos comentários o que você achou dessa análise, se você gosta dessa análise de contexto, qual a sua visão para Vale 3, você acha que ela vai chegar nos 48, acha que ela vai segurar aqui? E aí, dá também o seu ponto de vista aí para a gente entender o como vocês estão entendendo a nossa análise de contexto aqui e também para a gente entender qual é a visão de vocês e aí ter essa troca de ideia, beleza? Então, do mais, bom descanso aí para todos e até o próximo vídeo.